E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo, caras? Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser um vídeo breve, um vídeo rápido, porque muitos de vocês chegaram aqui no meu canal sobre temas que eu falo da minha vida em São Paulo, né, de como eu vim do interior pra cá e como eu fui conquistando as coisas aos poucos, e vocês pedem dicas de como tornar essa vinda pra São Paulo o mais barato possível. Então eu vou ter pensado num título que faça sentido pra isso, mas a ideia é justamente isso. Eu pensei, eu e o Hernani, que está aqui do meu lado, que já é uma funcionária aqui do canal, eu pensei em como deixar a vinda pra São Paulo, eu vou repetir o que eu acabei de falar, né? Como deixar a vinda pra São Paulo o mais barato possível. Lembrando, gente, que quando a gente fala de dinheiro, de valores, de disposição pra fazer as coisas, a gente tá falando de pessoas diferentes, então eu vou dar aqui exemplos que eu me proporia a fazer e muitos deles eu passei por isso mesmo, e que é só pra você chegar em São Paulo, sabe? A ideia é que você tenha um lugar pra ficar, consiga trabalhar e vá conquistando as coisas com o passar do tempo. Então vamos lá pra dica número 1. Uma coisa que eu sempre soube que era muito cara são os eletrodomésticos brancos, né? Que é a linha de móveis branco que fala? Linha branca, que é a máquina, a geladeira, o fogão, o micro-ondas, todas essas coisas geralmente são coisas muito caras, né? A gente vem com essa ideia na cabeça quando a gente se muda e quando a gente precisa comprar elas é muito tenso. Eu já contei a história de como eu me mudei aqui pra São Paulo e um pouquinho da minha experiência disso, mas a dica principal que eu daria, que salvou os meus primeiros 6 meses aqui em São Paulo, foi comprar um isopor. Uma caixa de isopor dessas que você vive momentos felizes porque você enche de breja e leva pro carnaval? Exatamente. O que eu fazia, eu e meus amigos da faculdade, a gente comprou a caixa de isopor e aí a gente colocava um gelo nela. Eu acho que a gente chegou a comprar, 3 pacotes de gelo, sabe? Um por vez, obviamente. E eles duravam muito tempo porque o isopor contém bastante ali a temperatura. Ele contém bastante a temperatura, então ele mantinha refrigerado coisas que eu ia usar durante a semana. Então não dava pra fazer mercado pro mês todo, mas eu podia fazer mercado pra semana. Então eu comprava o que vai ser a dica número 2, as comidas mais baratas possíveis e que não me deixariam doente a longo prazo, porque eu só ia poder consumi-las. Porque eu não tinha dinheiro pra ficar gastando em supermercado. Frango você consegue encontrar, você aí, jovenzinho que tá em casa e não sabe os preços das coisas no açougue, frango é uma das coisas mais baratas, porque fica geralmente ali em altas e baixos, mas geralmente você consegue achar por R$8 o quilo. É muito barato mesmo, e frango é muito versátil, você consegue fazer muitas receitas com frango. Ou fazer só um pão mesmo com frango, ou realmente usar ele como mistura. Aqui a gente fala que é mistura, tá? Eu acho que no Rio de Janeiro eles não falam que é mistura. Mas eu falo que é mistura. Pobre em geral fala que é mistura, entendeu? Então a gente usa como mistura e eu comia muito frango, porque frango era uma coisa muito barata. Eu conseguia deixar o pacotinho lá no meio do gelo e um pouquinho de água dentro do isopor, porque ele não apodrecia, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar geladeira. Outras comidas muito baratas e que o Hernani me ajudou a pensar são salsicha, se você... mas a gente não pensou em opções veganas, né? Ninguém aqui, se você for vegano, talvez desconsidere aqui algumas dicas. Mas salsicha é uma coisa muito barata. Nuggets é uma coisa muito barata. Hambúrguer, geralmente você consegue comprar as unidades por 70 centavos. E isso é aqui no pé do meu prédio, que é tipo um lugar carinho, eu acho até, que eu chamo de Nice. Eu acho a Nice muito cara. Em supermercados você deve achar até mais barato. Então a gente consegue comprar hambúrgueres por 70 centavos, que é uma coisa barata também. Talvez essa seja a dica vegana, mas aí, né, você tem que saber incrementar essas coisas com outras coisas baratas. Que é o macarrão. Dá pra você fazer macarrão alho e óleo, que aí é barato e é muito gostoso. E o miojo, gente. Só que o miojo, toma cuidado, tá? Existe esse medo em cima do miojo, não dá pra você exagerar ali e ficar nele só comendo ele por muito tempo, porque você vai passar mal. Então o miojo tenta ali comer no máximo umas 2 vezes por semana, tá bom? Quando eu cheguei no meu primeiro apartamento alugado com meus amigos da faculdade, eu cheguei literalmente com uma daquelas sacolas enormes que os sacoleiros vêm pra São Paulo pra comprar um monte de coisa e vender em outras cidades, com as minhas roupas e alguns pouquíssimos objetos. Eu não tinha computador, então tipo, só ficava eu no celularzinho assim e o apartamento vazio, literalmente, com os meus amigos. Então a primeira coisa que eu tive que comprar foi um colchão inflável pra fazer de cama, porque a cama era muito cara e eu não tinha dinheiro pra comprar cama. Uma dica que eu te dou, compre o colchão inflável, ele é barato e realmente é confortável e dá pra você ficar uns meses em cima dele. Só que, dependendo do lugar que você mora, por exemplo, se você estiver vindo pra São Paulo, compre alguma coisa pra isolar a temperatura do chão embaixo do colchão inflável. Porque eu passei muito frio nas minhas primeiras noites com esse colchão inflável, porque como ele vai direto no chão, ele não tem isolamento térmico nenhum,
embora eu estivesse coberto, o frio vinha das costas, sabe? Vinha do chão, vinha do ar que tava dentro do colchão, porque eu acho que ele absorvia a temperatura do chão do apartamento, que era chão frio mesmo. Em São Paulo tem algumas épocas que faz muito frio. Então, a dica que eu te dou é que você pegue uma cobertinha dessas velhas e surradas da casa da sua mãe ou do seu pai ou da sua avó, quando você sair da casa deles, forre no chão, infle o colchão em cima, coloque seu lençolzinho e aí você coloca o seu edredom pra dormir, tá? Essa é a dica. Não se esqueça disso pra você não passar frio e chorar e querer voltar pra sua casa da sua mãe, tomar um café quente, lembrar que tem bolo e que é bem mais confortável. Por que eu fiz isso? Oh, meu Deus! A quarta dica muito importante, substitui a máquina de lavar, que é uma das coisas mais caras e que eu comprei por último no meu apartamento. E você precisa lembrar que você não é mais uma criança, então você não precisa ali de uma lavagem a nível máquina de lavar para tirar grandes manchas da sua roupa. Isso acontece raramente. Geralmente você só vai lavar roupas que tem suor porque você ficou trabalhando e estudando com aquela roupa e aí ela não tá suja, ela só tá suada. Então o que você precisa ter é nada, é força de vontade, porque o que eu tinha era um balde e um tanque, então eu colocava a roupa de molho no balde com amaciante e um pouquinho de sabão em pó, e aí eu deixava... Tudo bem que às vezes ficava 4 dias, às vezes ficava um cheirinho de podre, ficava pior do que quando eu coloquei, ficava. Mas o ideal era eu deixar algumas horas de molho e depois só lavar ali umas manchinhas na área da axila, nos lugares que geralmente a gente transpira mais, e enxaguar no tanque e pendurar no seu varalzinho bonitinho. E tanque geralmente vem em todo apartamento já. Toda casa tem um tanque daquele que já é construído junto com junto com os apartamentos e com as casas. Então não é algo que você precisa comprar, tá bom? Então não precisa comprar sua máquina por agora. É só você também tomar cuidado pra não derramar ketchup nas suas roupas brancas, porque aí realmente vai ficar complicado. Você vai ficar um tempinho mais ali lavando as suas coisas. A última dica, na verdade, ela meio que anula todas as dicas anteriores e eu já me aprofundei muito nesse tema com o Hernani, que é um amigo meu que já é aqui funcionário desse canal, neste vídeo aqui. Porque a experiência do Hernani, na verdade, foi muito boa pra compartilhar com vocês, é um vídeo que eu gostei bastante de ter feito, porque ele foi direto pra uma república, e na república já tinham todas as coisas. Então, na verdade, estava tudo incluso no que ele pagava pra casa, entendeu? Então, junto do aluguel dele ali, do quarto dele, ele já tinha o direito de usar a máquina de lavar, já tinha o direito de usar a geladeira, o fogão, já tinha o direito de usar todas essas coisas, então a preocupação acaba sendo um pouco menor. E o investimento, segundo o Hernani até, não é lá tão grande se você ainda não puder chegar e já alugar um apartamento. Todo mundo que chega em São Paulo, na verdade, a grande maioria, a gente não pode já chegar e alugar um apartamento. A gente ou divide com amigos, que foi a minha experiência, ou a gente vai pra República, que é a experiência de muitos universitários que vêm pra cá. Uma coisa que eu queria pontuar é que você não precisa de coisas novas, tá? Existem muitos sites, muitas comunidades em redes sociais que dá pra você ir lá e falar que tem interesse em comprar essa coisa usada. Pra você ter ideia, eu geralmente não sabia desses preços quando eu morava com os meus pais. Um fogão bem simples, 0 quilômetros, tipo, que você vai comprar direto lá da loja, ele custa em média R$300. Não é tão caro se você conseguir parcelar em 10 de 30. Seriam R$30 por mês só, então não fica tão caro. Quando você for comprar coisas usadas, leva em consideração que você vai ter que pagar o frete, porque coisa usada a pessoa não vai levar na sua casa, você vai ter que buscar até essa pessoa. E o frete em São Paulo, às vezes, é bem caro. Teve uma vez que eu me mudei de um apartamento que era do final da rua para um apartamento que é esse aqui, que fica no começo da mesma rua, e eu paguei R$150 só por uma viagem. Era uma ida, ele ia tirar aqui e colocar aqui. E ele só dirigiu o caminhão. Fiquei muito agradecido, mas assim, né, é uma coisa cara. Então, leve em consideração isso. Talvez se você pegar um móvel usado e somar o valor do frete, já é o valor do móvel novo numa loja. E já vai estar com frete incluso, porque a loja entrega na sua casa. E às vezes até instala, sei lá, tem seguro. Então coloca essas coisas na ponta do lápis. Não deixa que nesse começo de ano, você principalmente que acabou de passar em alguma faculdade vai ter que mudar, tenta não se assustar. Um emprego normal, um emprego padrão, conseguiria sustentar esse estilo de vida que eu tô falando aqui. Porque era a minha experiência, a experiência dos meus amigos. Eu tinha um emprego que era padrão e normal e não era independente já. Meus pais não me ajudavam financeiramente em nada e ninguém me ajudava financeiramente e eu conseguia me virar desse jeito, né? Cedendo aqui, cedendo um pouquinho lá e morando com as pessoas e passando uns perrengues, mas são todas lembranças muito gostosas e constroem o seu caráter, o ser humano, assim, fazem você dar valor ao seu dinheiro mais pra frente, às coisas que você conquista. Então, muito boa sorte, não fique assustado, vai dar tudo certo. Se você tiver com medo, eu também estive com medo, eu ainda tenho medo de não conseguir pagar o meu aluguel do mês que vem. É uma coisa que é a vida de adulto, bem-vindo.
boa sorte, venha e vai dar tudo certo. Talvez a gente se encontre aí pra tomar um litrão, quem sabe, na Augusta. É um lugar que eu frequento bastante, recomendo. Se você ainda não foi inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. As minhas redes sociais, meu nome é Bruno Raff em todas elas, caso você ainda não me siga. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado do tema e até o próximo vídeo. Fala tchau, Nitz. Beijo, com Deus! Com Deus, viu? Tchau!